Meu nome é Wilson Tebar Assunção e o meu trabalho é efeito da piramidação dos locos de resistência sobre a epidemia do mildio da videira, sob a orientação do professor Dr. Leuci José Welter, da UFSC Campus Curitiba. E o trabalho teve por objetivo avaliar o efeito dos locos de resistência RPV1 e RPV3 sobre o progresso do mildio Plasmopara vitícola da videira em condições a campo. E nos últimos anos, Santa Catarina vem crescendo na produção de vinhos, principalmente vinhos finos, na região do Planalto Catarinense, como podemos perceber nessa foto, na parte escura do mapa, onde está localizada a região do Planalto Catarinense, com 900 a 1.400 metros de altitude. E devido à grande quantidade de chuvas que caem ao ano, chegando até 1.800 milímetros por ano, e a temperatura amena, a gente vê que as plantas são suscetíveis ao mildio. Como podemos perceber, as fotos da esquerda são plantas sadias, enquanto que a da direita são plantas que foram infectadas pela doença. E a forma de combater a doença nos dias de hoje é a aplicação de fungicidas. E isso leva a um elevado custo na produção e principalmente os danos que podem causar ao ambiente e ao produtor e ao consumidor final. E a melhor maneira de se combater a doença é por meio de variedades resistentes à doença. E nos últimos anos, no campus curitibano, se iniciou o melhoramento genético das plantas com resistência ao RPV1 e RPV3 do mildio. Esse é o parreiral onde a gente fez todas as nossas avaliações, desde 2012 até hoje, com relação ao acompanhamento da doença e também a avaliação fenológica dessas plantas, onde nós temos aí plantas com RPV1 e RPV3 e plantas sucessíveis, sem nenhum loco de resistência, e também plantas que têm os dois alelos intermediários, RPV1 e RPV3. Feitas também as análises fenológicas das plantas com a escala que vocês estão vendo, com os principais estádios fenológicos sendo de brotação, frutificação, maturação, início da maturação e maturação plena, que é a colheita. Pomar. E também foi feita a avaliação ou análise da doença aqui nessas plantas com a escala, com a tabela que vocês estão vendo da OIV. E com essa tabela a gente descreve os sintomas da doença, sendo as menores notas as que têm maior resistência e as maiores notas com pouca resistência ou sem nenhuma resistência, como no caso da número 9, com muitas manchas e número de micélios e de esporas acima de 50. Com essas notas a gente pode avaliar a área abaixo da curva da doença, como vocês vão ver no gráfico os resultados obtidos dessa análise. Nessa tabela nós podemos perceber que a comparação entre os genótipos é bem diferente os dias, tanto de início de aparecimento, que a gente pode perceber gente sem resistência, com 6,8, e a com resistência de 78,8, tendo a severidade máxima sem resistência de 9, nota 9, e a com resistência, nota 3, e o tempo para atingir a severidade máxima era de 50,6 dias da sem resistência e 78,8 dias para resistente. E a gente vê uma diferença bem grande de dias para isso acontecer. Enquanto que nesses gráficos a gente pode perceber um pouco melhor com o gráfico da área abaixo da curva, do amarelo, que é a planta sensível. A gente vê que ela atinge uma nota bem alta, mesmo com toda a chuva. Apesar de todas as chuvas, a gente vê que a resistente, que é logo do lado, que é a número 2, a gente vê que a curva está bem menor do que a curva da sensível. Então a gente percebe a diferença de resistente para não resistente. Enquanto os dois gráficos abaixo, que são os gráficos intermediários, eles são parecidos, mas mesmo assim mantêm uma certa resistência, atingindo. Nós temos a conclusão que os locos de resistência RPV1 e RPV3 sozinhos, eles limitam a quantidade de doença, retardando os sintomas e a esporulação menor da doença, comparando com a planta sensível, mas não sendo suficiente para conter a doença. Desse modo, os resultados indicam que nas condições ambientais do Planalto Catarinense, a piramidação dos locos RPV1 e RPV3 é essencial para o controle do mildio da videira.